Eu nasci na Ipiranga, Minas Gerais, morando na roça, fazenda, criado no meio de vaca, de cavalo, de bois. E estudando com distância longe, naquele tempo eu não tinha transporte para levar para a escola. E com 18 anos vim para São Paulo, trabalhando de servente de pedreiro, e fui passando o tempo. Depois fui trabalhar de motorista de ônibus, e trabalhei 21 anos e 4 meses de motorista de ônibus. E nesse tempo eu era católico. Aí Deus me deu graça de ter um encontro com o Senhor Jesus, de um modo muito glorioso. Porque estava começando uma igreja do Evangelho Quadrangular, numa sala. Eu não queria ser crente, eu queria simplesmente ser católico. Mas de tanta minha irmã convidar, eu fui. Foi a primeira vez e comecei a chorar. E na segunda vez que eu ali estive, estavam as pessoas cantando, não sabiam o hino, estava eu e minha esposa, e eu fiz um clamor, sem abrir os lábios. Eu disse: Senhor meu Deus, tu que atendesse a Abraão, tu que atendesse a Isaac, tu que atendesse a Jacó, atenda-me, Senhor. Até aí eu falei com a boca fechada. Quando eu falei, atenda-me, Senhor, eu caí de joelho, ninguém colocou mão na minha cabeça. Quando eu fui caindo de joelho, de olho fechado, eu vi um raio que resplandeceu a sala. Nisso eu saí dali totalmente leve, saí dali totalmente transformado e comecei a minha jornada com Cristo Jesus, o Senhor. E nesse tempo, aí começando a frequentar a igreja, fui frequentando a igreja, fui batizado nas águas. Antes disso também, eu fui muito político, concorri à eleição do sindicato, era muito atuante na vida política. E nesse tempo que o Senhor me chamou, eu abandonei esse lado aí, dou apoio naquilo que posso na área da cidadania, claro, porque sou um cidadão, mas comecei meus primeiros passos com Deus. E com 3 anos mais ou menos, já tinha sido levado ao obreiro credenciado, fui em 86, mês de novembro, parece que foi isso mesmo, fui levado ao obreiro credenciado. Em janeiro já peguei a minha nomeação e dia 8 de fevereiro de 1987, eu inaugurei a primeira igreja como pastor titular. A minha esposa é ministra também, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Dirigiu a igreja comigo vários tempos, ela também teve dirigindo uma igreja por um certo tempo. Hoje, a minha esposa e a minha filha mais nova, que é a pastora Débora, está dirigindo a igreja que eu dirigia antes. Mas quem é a pastora titular lá é a minha filha, a pastora Débora. E eu estou no Recanto Campo Belo, onde fui para lá para ficar uns dias. Deus me deu graça de continuar, e ali que Deus realmente expandiu meu ministério, ali que as cortinas têm sido ampliadas, e eu estou lá caminhando pela graça do Senhor Jesus. A minha esposa, minha filha, está lá no Parque Grajaú, na igreja que nós começamos em 1987. Eu morava em São Paulo, ela morava na roça lá em Minas Gerais. Naquele tempo não se tinha celular para ficar namorando, naquele tempo não tinha internet, a gente se comunicava por carta. E quando eu podia, não podia ir lá muitas vezes, que agora eu vou bastante em Minas, que eu sou aposentado. Aí naquele tempo eu ia só quando tinha férias. Então nós namoramos por correspondência. Então namoramos por correspondência. E quando chegou o tempo do casamento, fui lá, casamos, viemos para cá, para São Paulo. E aí, com mais ou menos, me casei em 79. E quando foi em 80 e poucos ali, nós já éramos cristãos, se convertemos a Cristo. Em 87, abrimos a primeira igreja e começamos a trabalhar junto, ali lutando, minha esposa ajudando na construção da igreja. Depois ela foi dirigir uma igreja também no Jardim São Bernardo, que está aberta até hoje. Ela não está mais lá, mas a igreja está lá. E como família a gente tem vivido até aqui pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lutando e vencendo. Antes de eu ser chamado para ser superintendente, há uns 5 anos e meio, ou 6, antes, Deus falou para mim: estou entregando essa região nas suas mãos. E quando o pastor Oswaldo, que é um grande amigo meu, foi ungido aqui na Praça Lau Bilac para ser diretor de campo, eu e minha esposa estavam lá. E quando ele estava recebendo a unção, o meu corpo todo tremeu. E eu, na minha simplicidade, falei para minha esposa: eu recebi essa unção, só disse isto. E ali foi passando o tempo. Quando tinha mais ou menos 5 anos e meio a 6 anos que Deus tinha falado que estava entregando a região nas minhas mãos, o superintendente, que era da região 501 na época, me chamou, perguntou para mim se eu aceitava dirigir
a região por lado de lá, que estava dividindo para poder multiplicar. E eu falei, eu vou aceitar porque tem aproximadamente 5 anos e meio, 6 anos que Deus falou para mim que estava entregando nas minhas mãos. E aí em 2002 eu assumi a região e até aqui, pela graça do Senhor, estamos caminhando. Já tinha aberto umas 5 ou 6 congregações, mais a igreja, que não era sede na época, mas era a igreja que eu dirigia. Então nós tínhamos um número de igreja que contribuiu para que eu fosse chamado para ser, na época, diretor de campo da região. E eu tenho um período de oração das 7 às 8, isso já tem mais ou menos 22 a 23 anos, que das 7 às 8 eu vou para a igreja orar. Como ela é mais perto da minha casa, eu vou para lá. 2 dias por mês, aí eu não vou para lá de manhã, porque no terceiro domingo do mês e na primeira terça-feira do mês, eu vou para a igreja que eu sou pastor, e ali nós vamos para a oração. 3 horas da madrugada eu dobro o meu joelho e só levanto dali após 2 horas e meia de oração, depois fico mais meia hora lendo a Bíblia, quando é 6 horas, quem vai toma o seu rumo, eu vou dormir um pouco. Mas no mais eu vou lá todos os dias de manhã. Mas quem dirige lá hoje é a minha filha. E a igreja que eu comecei lá no Recanto Campo Belo, não tem nem tanto tempo assim, Deus nos deu graça de construir uma catedral. Eu tive um sonho que eu falava com o pastor Márcio, o senhor precisa nos ajudar. E no sonho ele falou assim, ajudar com o quê, irmão? Aí eu peguei e falei para ele, ajudar financeiramente. E ficou isso no sonho. Aí um dia eu conversando com o pastor Andreotti, que administrava o conselho, ele falou, ajudar, ajuda. Aí eu falei para ele de tudo que eu já tinha comprado, construído, falou, põe tudo numa carta. Eu não voto, mas eu vou fazer chegar na mão do pastor Mário. Falei, hoje eu vou falar com o chefe. Eu não tinha muita intimidade com o pastor Mário. Falei, hoje eu vou cercar o chefe e falar com ele. Quando terminou a reunião lá no Conselho Nacional, que ele foi passando, e eu cerquei do jeito que eu falei no sonho, eu falei, pastor Mário, o senhor precisa de nos ajudar. Ele pegou e falou assim, ajudar com o quê, irmão? O mesmo que eu tinha ouvido no sonho. Aí um dia conversando com uma pessoa que administrava parte da administração do conselho, que não está mais hoje na igreja quadrangular, aí ele falou para mim o seguinte, falou, eu estava no escritório do pastor Mário, na sala dele, quando foi levar para ele assinar, ele falou, olha, César, isso aqui é muito grande, o pedido aqui é 60 mil. Vai lá e pede para aprovar os 60 mil. E aí foi do jeito que eu pedi, aconteceu. Um dia eu estava trabalhando na construção da igreja, eu não estava podendo parar, não tinha dinheiro. Aí chegou e eu orei de madrugada, orei e falei para Deus, Senhor, eu preciso de areia. E eu preciso com urgência, eu não posso parar a obra. Eu era o pedreiro lá na construção. A primeira igreja que eu construí, eu fui o pedreiro lá, Deus da base. Os irmãos só ajudavam. E foi primeiro a construção que eu mesmo fui o pedreiro. E eu orei a Deus de manhã. Quando foi ali mais ou menos 3 horas da tarde, chegou um irmão e falou, pastor, minha areia. Eu falei, que eu tenho isso aí, está acabando. Ele pegou e falou para mim, vou pedir um caminhão de areia agora. Foi uma resposta totalmente de Deus. Uma resposta totalmente de Deus. E aquilo trouxe muita alegria para o meu coração. A outra história que eu posso considerar uma gratidão que eu tive a Deus foi pelo irmão que eu fiz o sepultamento dela no domingo. Porque no começo da construção, no começo do meu ministério, assim que abri uma igreja, eu estava na porta, ela chegou, nós não se conhecia, ela chegou na porta da igreja e eu dei a paz. Aí ela fez uma pergunta, de que lado que senta aqui? Falei, aqui qual o lado que você quiser. E ela entrou na igreja e sentou, participou ali do culto. Passados uns dias ela falou que o que fez ela ficar lá na igreja foi que quando eu disse a paz, aquilo entrou na vida dela e levou uma alegria tremenda. E essa irmã, durante 32 anos, ela nunca saiu da igreja, nunca murmurou, chegou a participar da diretoria da igreja, foi diaconisa em todo o tempo, e quando foi no domingo atrasado, ela abraçou minha esposa lá na igreja, que minha esposa congrega lá nessa igreja, perguntou por mim como é que estava a minha saúde, e depois deu um AVC e foi sepultada agora no domingo. Então foi uma pessoa que dá alegria de ser pastor. Eu acompanhei o funeral dela e eu falei, gente, eu quero fazer uma oração de gratidão a Deus por todo o tempo que esta irmã esteve com a gente. Então são histórias marcantes que marcam a vida da gente, entre muitas e muitas outras que nem se consegue lembrar tudo numa hora. Sou agradecido a Deus por esse ministério,
pelo nosso presidente, pastor Mário Oliveira, que sempre como homem de Deus, e a sua esposa também, pastora Biânica, tem procurado trabalhar pelo crescimento da igreja. Pastor Toninho é um homem realmente que a gente vê que é um evangelista, um incentivador, um motivador, o qual nós temos não só aprendido com ele, mas temos sentido, desejo no coração também, de que sejamos abençoados por Deus para o crescimento desta igreja. Então a igreja do Evangelho Quadrangular para mim é uma igreja, para mim ela é a única, porque Deus que o Senhor salvou a minha vida, eu nunca saí da igreja do Evangelho Quadrangular e sempre tive prazer em estar nessa igreja, anunciando que o Senhor Jesus salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele cura e que um dia voltará. E quando o Senhor Jesus me levar, eu espero poder estar dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então eu digo, esta é a minha igreja. Nela eu me converti. Nela eu fui batizado nas águas. Nela eu fui batizado no Espírito Santo. Dentro dessa igreja, Deus me deu graça de comprar terreno, construir igreja e ganhar várias almas para o Senhor Jesus. O nosso objetivo nesta igreja é anunciar que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele batiza no Espírito Santo e que Ele em breve voltará. A igreja do Evangelho Quadrangular nasceu no coração de Deus e ela vai permanecer. Muitos já passaram, eu vou passar, nós vamos passar, mas a igreja do Evangelho Quadrangular vai ficar na terra até o tempo que o Senhor Jesus voltar, declarando a sua missão: salvação, batismo com o Espírito Santo, cura divina e volta do Senhor Jesus. E o lema da nossa igreja é este: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Nesses 32 anos de pastor titular, o Senhor sempre nos abençoou, sempre nos sustentou e eu estou motivado. Hoje eu estou agora aproximando de 70 anos, vou fazer 70 anos em fevereiro, estou motivado, quero continuar comprando terreno e em tudo eu dependo do Senhor Jesus. Então um abraço a todos, que Deus o abençoe, fiquem todos na bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo e vamos junto, sempre unidos, na Igreja do Evangelho Quadrangular, para a glória do Senhor Jesus. Conhecemos a história do reverendo Israel Quintiliano, superintendente, construtor e ganhador de almas, que tem dedicado sua vida pregando a mensagem do Evangelho Quadrangular. No próximo Minha Vida, Minha História, conheceremos um pouco da vida e trajetória do superintendente e conselheiro estadual, reverendo José de Gilson Sampedro. E não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e fique por dentro das novidades da Igreja do Evangelho Quadrangular, a sua igreja.